Felicidade começa com fé. A vida e obra do pastor Davi Gomes estão agora disponíveis a todos. Basta apenas um clique. Sermões, artigos, devocionais e muito mais. Acesse agora mesmo www.pastordavigomes.com e seja abençoado. Novamente estamos aqui no seu lar para a apresentação do programa Felicidade Começa com Fé, um programa da Escola Bíblica do Ar Internacional, direção-geral do pastor Davi Gomes. A nossa sede internacional está à Rua 1º de Março, 125, 11º andar, bem no centro do Rio de Janeiro. Venha fazer-nos uma visita e nós teremos alegria em poder abraçá-lo e orar com você. Não se afaste da esperança. Faça parte do universo calmo, amigo e inspirador da Igreja Batista da Esperança e descubra um mundo novo ouvindo a palavra abençoada do pastor Davi Gomes. Cultos aos domingos às 10 horas da manhã e 7h15 da noite. Cultos de oração às quartas-feiras às 7h30 da noite. Igreja Batista da Esperança, Rua Visconde Inhaúma 37, Centro, Rio de Janeiro, onde há sempre um lugar à sua espera e amigos para abraçá-lo. Está aí diante de você o livro Teologia Prática, um companheiro para a sua Bíblia. É um livro que trata da teologia numa linguagem ao alcance de qualquer pessoa. É de autoria do nosso diretor-geral, o pastor Davi Gomes, e você pode pedi-lo pelo serviço de reembolso postal, escrevendo a Escola Bíblica do Ar, Caixa Postal 866, 20.001, Rio de Janeiro, ou vir buscá-lo pessoalmente aqui à Rua 1º de Março, 125, 11º andar, bem no centro do Rio de Janeiro. Nós vamos ouvir agora um grupo de pessoas amigas. Trata-se do Quarteto Louvor e eles vão cantar O Senhor Livrou a Daniel. Foi o Senhor quem livrou Daniel, quem livrou Daniel, quem livrou Daniel. Foi o Senhor quem livrou Daniel, porque não a mim também. Foi o Senhor quem livrou Daniel, quem livrou Daniel, quem livrou Daniel. Foi o Senhor quem livrou Daniel, porque não a mim também. Deus livrou Daniel do leão feroz, Jonas do ventre da baleia, e os filhos de Israel do fogo ardente, porque não a mim também. Foi o Senhor quem livrou Daniel, quem livrou Daniel, quem livrou Daniel. Foi o Senhor quem livrou Daniel, porque não a mim também. Ventos sopram de norte a sul, sobre nós ruge com furor, e a pobre alma que jamais orou verá o dia do Senhor, Senhor, Senhor. A lua cai com escuro véu, o sol se recusa a brilhar, e todos os astros se apagam, só Jesus vem iluminar. Foi o Senhor quem livrou Daniel, quem livrou Daniel, quem livrou Daniel. Foi o Senhor quem livrou Daniel, porque não a mim também. Foi o Senhor quem livrou Daniel, quem livrou Daniel, quem livrou Daniel, quem livrou Sadraque, quem livrou Mesaque, livrou também Abednego. Foi o Senhor que livrou Daniel, porque não a mim também.
Mais uma vez, estamos com o nosso quadro Perguntas e Respostas com o nosso diretor-geral, o pastor Davi Gomes, e sua filha, Ana Maria. Esses dois servos de Deus estarão com vocês nos minutos que se seguem para responder perguntas enviadas pelos telespectadores, e creio que Deus vai usá-los para que você tenha a sua resposta. Aproveite esses momentos para aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais uma vez respondermos às perguntas que os telespectadores amavelmente nos enviam. E esperamos que hoje possamos atender pelo menos a 4 dos nossos amigos. Vamos então começar rápido. Pastor Davi, como posso entender Hebreus 12, 23? Eu quero, em primeiro lugar, dizer que esta epístola aos Hebreus tem como marca distintiva a palavra melhor. Esta epístola aos Hebreus, dentro do estudo desta palavra melhor, facilita a nossa compreensão. O autor tinha em mente mostrar que o cristianismo é superior ao judaísmo. E a diferença é a palavra melhor. E a causa de ser melhor é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir a Ana Maria para ler não apenas o verso 23, mas também o verso 22 de Hebreus, para nós termos uma ideia um pouco melhor. Pois não. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É muito interessante que há um contraste aqui entre Sinai e Jerusalém. Jerusalém celestial. Então, Sinai, a lei de Moisés. Jerusalém, dos remidos de Deus, o efeito da salvação perfeita em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação da alma, ela se efetua unicamente através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no capítulo 8 de João, que Abraão, disse Jesus, viu meu dia e se alegrou. Então, no Velho Testamento, aqueles que, em ouvindo as promessas de Jesus, ou a respeito de Jesus, criam, eles eram salvos mediante esta fé. E nos dias de hoje, aqueles que creem em Jesus são salvos. Agora, esta ideia de Assembleia Universal, de Igreja Universal, é muito interessante, porque no Novo Testamento, a ideia principal de igreja, a concepção mais explorada é a da igreja como um corpo local. Aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo se reúnem para glorificar o seu santo nome. Mas esta Igreja Universal, ela entende todos os que creram em Jesus Cristo em todas as eras e em todos os tempos. Esta é a Igreja da Jerusalém Celestial. E como eu gostaria que o consulente fosse um conosco dos que estarão na Jerusalém Celestial, mediante fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Pois é, pastor, agora vamos voltar ao Velho Testamento. Estudar a Bíblia é assim mesmo. Novo Testamento, Velho Testamento, sempre aprendendo mais a respeito das coisas de Deus. E o nosso ouvinte, o nosso telespectador, escreveu aqui a respeito de Davi. Então, pastor, ele diz o seguinte: ouvi um comentário de que o rei Davi foi repreendido pela esposa por haver dançado nu diante da arca de Deus. Foi dito ainda que a nudez era comum naquele tempo. O que o irmão sabe a respeito? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que a nudez não era comum. Os judeus hoje e sempre são muito ciosos da roupa e muito cuidadosos com este aspecto da vivência. Mas essa ideia de nudez, e a carta é muito interessante porque diz que ouviu alguém falar, eu não sei quem foi o alguém, e que esse alguém dizia que Davi dançou nu diante da arca, o que também não é verdadeiro. Eu vou pedir a Ana Maria ler este verso de 2 Samuel,
capítulo 6, verso 20, por favor. 2 Samuel 6, 20, está no texto aqui. 6, versículo 20. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Que pena, não é? Que Mical fosse a única pessoa que perdeu a grande bênção. Ela ficou dentro do seu ciúme, olhando por uma fresta de janela, e ela, por causa do seu ciúme, ela via as servas. Ela não podia sentir a presença do Deus maravilhoso. Esse capítulo 6 de 2 Samuel é todo importante, e as referências. A arca tinha sido trazida, e Uzá, quando percebeu que aquela arca dentro de um carro novo aparentemente ia tombar, porque o carro estava ameaçado de tombamento, Uzá segurou o carro para o carro não cair, e Deus feriu Uzá por causa da irreverência. E alguém diz assim, mas Deus é muito severo. Não, é porque Uzá não tinha fé para saber que Deus ia segurar o carro não ia cair com a arca, Deus não ia deixar a arca cair. De modo que Uzá foi imprudente e irreverente. Agora, a arca ficou então no caminho, e Davi não queria trazê-la para Jerusalém. Mas chegaram para ele e disseram, olha, Obed-edom, que segurou a arca, está sendo abençoado. E Davi abriu os olhos e resolveu então fazer o maior culto de todos. É interessante que os judeus tinham dupla indumentária. E neste caso aqui, a passagem diz que Davi colocou também uma estola de éfode sacerdotal. Isto não era privilégio do rei, mas naturalmente ele concordou com os sacerdotes, e os sacerdotes concordaram com ele de usar aquela estola. Davi estava vestido, estava inclusive com veste sacerdotal quando ele dançou. E esse tipo de dança era o tipo de celebrações, o tipo de livramento. Então não havia realmente nudez nenhuma. Que pena quando alguém se coloca com essa mentalidade de playboy e então atribui uma coisa que não está na Bíblia. Mas eu estou contente que você mandou a sua dúvida, porque eu posso, assim, ajudá-lo. Tem outra, Ana Maria? Tem. Voltamos hoje, pastor, um pouquinho mais além, ali, para o início da formação do povo de Israel. E temos aqui uma dúvida daquelas que o senhor gosta de responder. Qual o verdadeiro nome do sogro de Moisés? Bem, Ana Maria e prezado consulente, é muito interessante esta ideia do sogro de Moisés, porque ele aparece como Jetro e ele aparece como Obabe, mas quando nós estudamos bem a matéria, nós vemos que um nome é nome tribal e o outro nome é o nome real. E o estudo deixa bem claro que realmente o nome era Jetro. Agora, nós lembramos que em português nós temos também, às vezes, dois nomes, não é? E às vezes se chama uma pessoa por um nome, quando na realidade é o outro nome que devia ser dito. De modo que não há realmente nenhuma contradição nesta questão de Moisés. Um é o nome de Obabe, um é o nome tribal, o outro é o nome real. Muito obrigada, pastor Davi, pela sua alegria em nos responder essas perguntas. Sabemos que isso requer pesquisa da sua parte e estamos felizes em poder aproveitar esses momentos aprendendo da palavra de Deus.